O exercício 8 da lista diz que um pêndulo consiste de uma massa M suspensa por uma mola sem massa de comprimento não estendido B, ou seja, seria o comprimento de equilíbrio da mola, e constante elástica K. Determine as equações de movimento de Lagrange. Então, basicamente, essa seria a representação, do nosso sisteminha. Eu desenhei aqui os eixos x, y como referência. Aqui é a origem do meu sistema, como se fosse um pêndulo, só que ao invés de eu ter uma corda, eu tenho agora uma mola de constante elástica K, uma mola, sem massa, e presa a essa mola uma massinha M e θ, onde θ é meu ângulo de abertura. Lembrando que B é o comprimento não estendido dessa mola. As variáveis que eu vou usar as coordenadas que eu vou usar são coordenadas polares, que eu estou identificando como R e θ. Então, o que significa isso geometricamente? R, então, é a distância que localiza a massa em relação à origem, correspondendo, então, a essa distância radial. Obviamente, ela está ali na direção da mola e a gente observa, então, que R depende do tempo, porque à medida que a mola oscilar em torno da posição de equilíbrio, esse R, ele aumenta ou diminui, Então, não faz sentido aqui eu colocar algum vínculo falando que R é fixo, como a gente fez na sala, Quando a corda, ela, tem um comprimento fixo, então R era igual a um L qualquer, ok? E então, a minha outra coordenada é minha coordenada θ, é a medida. Então, à medida que o pêndulo oscilar, a gente vai ver que θ também ele muda com o tempo. Então, θ ele vai depender ali implicitamente do tempo, tá? Nosso próximo passo, então, é estabelecer as funções energia cinética e energia potencial para esse sistema. A energia cinética, então, eu já estou escrevendo aqui em coordenadas polares, tá? Lembrem que a gente discutiu isso bastante na última aula, a maneira como se escrever a velocidade, de uma partícula em coordenadas polares. Então, vai ser meio de m, r ponto ao quadrado. Lembra que r ponto é dr dt, ou seja, existe uma velocidade associada à alteração do comprimento ali, r, da variável r ali. Mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, ou seja, existe uma velocidade associada, então, a essa velocidade angular, de giro ali do seu pêndulo. Então, essa é a expressão da energia cinética. A energia potencial, ela tem duas contribuições. A energia potencial gravitacional, então, associada à posição dessa massa. Aqui eu vou definir, então, a energia potencial igual a zero, bem na reta horizontal ali de x. Então, a massa, ela está sempre ali abaixo, da linha zero. Então, essa energia potencial, ela é negativa. Então, ela vale menos mg. E essa contribuição, que é como se fosse o meu y, Então, é menos mg r cosseno de θ. Mais a contribuição elástica, de energia potencial elástica, porque à medida que a mola oscilar em torno da posição de equilíbrio dela, ela vai ser deformada, armazenando então energia potencial elástica. Lembrem que quando a gente está tratando de uma mola, um sisteminha massa-mola em X, um movimento unidimensional, a gente tem a expressão, que a energia potencial elástica é meio de kx2. Então, lembrem que o x é a deformação. Para esse sistema de coordenadas, então, simplesmente fica meio de k, que é a constante elástica, vezes a minha deformação ao quadrado. A deformação é r menos b. É isso? O que é isso? É o comprimento total que a mola atingiu, r, menos o comprimento dela relaxado. Então, estabelecemos as duas funções. Meu próximo passo seria estabelecer a lagrangiana do sistema, que é simplesmente pegar a função energia cinética e subtrair da função energia potencial. E nós vamos encontrar, então... Nós vamos encontrar, então, essa expressão onde eu simplesmente... coloquei os termos, tá? Então, a única coisa que vocês têm que realmente prestar atenção é a alteração desses sinais, esse e esse, em decorrência, então, desse menos, que advém lá da expressão, da definição de lagrangiana.
Ok, então estabelecida a minha lagrangiana, vamos pensar, que é importante eu pensar assim, agora é a hora de aplicar as equações de Euler-Lagrange, não é isso? Lembra que você só vai aplicar, então meu quarto passo seria aplicar as equações de Euler-Lagrange, mas você só faz isso depois de você observar a presença de vínculos no sistema. Porque se houver vínculos, você precisa escrever a sua lagrangiana, né, com o menor número ali com o número mínimo de coordenadas independentes. Nesse problema especificamente, nós não temos vínculos. Não é verdade, pessoal? Porque o R pode variar e o θ também está variando ali, né? Então, são mesmo as minhas duas variáveis independentes. Então, as minhas coordenadas generalizadas são R e θ sem nenhuma redução. Então, eu vou aplicar as equações de Euler-Lagrange tanto para a coordenada radial quanto para a coordenada angular. Então, para R, eu vou ter que estabelecer, então, a equação de Euler-Lagrange, que é del L, del θ, del L, del R, menos a derivada temporal de del L, del R ponto, isso tem que ser igual a zero. Eu vou fazer essas derivadas passo a passo, porque geralmente, né, o maior número de erros ocorre aqui, né? Então, o que é a derivada parcial da lagrangiana em relação a R? Eu não faço nada no primeiro termo, existe o segundo termo, né, que vai ser a derivada, vai ficar MR, porque desceu o expoente 2, que multiplica θ ponto ao quadrado. Um outro termo importante é o terceiro termo, em relação a R vai ficar MG cosseno de θ, e o último termo em relação a R vai ficar menos, então desce o 2 do expoente, então vai ficar menos KR menos B. Fazendo a derivada parcial de L em relação a R ponto, né, que seria minha velocidade radial ali, então o primeiro termo é importante, desce o 2, fica MR ponto, apenas esse termo, né? Os outros não envolvem R ponto. Então, na hora de fazer aqui, ó, aplicar a derivada temporal dessa derivada parcial, é simplesmente, como a massa é constante, é simplesmente derivar de novo o R ponto, né? Ou seja, a derivada segunda temporal de R. Então, escrevendo por extenso aqui a minha equação de Euler-Lagrange para essa coordenada, eu vou ter MR θ ponto ao quadrado mais MG cosseno de θ menos KR menos B menos MR ao quadrado é igual a zero. Então, essa aqui é a equação de movimento em termos da coordenada radial. Eu podia fazer algumas simplificações, dividir todo mundo pela massa, isolar o meu R dois pontos aqui, para eu ter, né, a aceleração radial ali, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então, essa é a minha equação de movimento associada à variável radial. Vamos, então, fazer a mesma coisa, o análogo para a variável angular. Deixa eu só copiar isso aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos pensar para a variável angular, que é θ, eu preciso da minha equação de Euler-Lagrange para essa variável. Então, vamos lá, derivada parcial de L em relação ao ângulo, nada no primeiro termo, nada no segundo termo, tenho apenas no terceiro termo, né? Que vai ser a derivada de cosseno de θ, que é menos, então, seno de θ. Então, vai ficar menos MGR seno de θ. Depois, eu preciso fazer, então, a derivada de L em relação a θ ponto, que é a minha velocidade angular. Só tenho isso no segundo termo. Então, vai ficar MR ao quadrado θ ponto. E, então, preciso fazer a derivada temporal desse termo, né? De del L, del θ ponto, que vai ser igual a... E aí, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque tem duas coisas aqui envolvendo tempo, variação no tempo. O R varia no tempo e o θ ponto também varia no tempo. Então, vamos fazer por partes. Então, vai ser o primeiro termo, que é MR ao quadrado, vezes a derivada do segundo,
mais o segundo termo vezes a derivada do primeiro. A derivada do primeiro vai ser 2mr, r ponto. Então, se eu for escrever por extenso essa equação de Euler-Lagrange, eu vou ter, então, del L, del θ, menos mgr seno de θ, menos essa derivada temporal, então, menos mr ao quadrado, θ 2 pontos, menos θ ponto, 2mr, r ponto, é igual a 0. Aqui podia, né, cortar as massas, tá, pessoal? Posso cortar as massas, posso dividir todo mundo por R, para eu chegar numa expressão mais limpa, né, para minha variável angular. Então, vou escrever aqui, ó, vou isolar esse θ 2 pontos. Então, θ 2 pontos vai ser igual a G sobre R, seno de θ, negativo, na verdade, menos 2θ ponto R ponto sobre R. Acho que conferindo, tá tudo certo. Beleza, essa vai ser a minha equação de movimento para a minha variável angular.